Uma das ideias mais obsoletas é ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas e investir a longo prazo no mercado de ações. Então, por que economizar dinheiro quando estão imprimindo trilhões de dólares? A diferença entre o 1% e os 99% é enorme. Não se trata apenas de dinheiro. É preciso dar um passo atrás e olhar o quadro geral. Então, o que fazer? Dentro de cada um de nós existe uma pessoa pobre. Ainda há uma pessoa pobre dentro de mim. Também existe uma pessoa de classe média, que busca segurança e um salário estável. E existe uma pessoa rica. Todas essas pessoas estão dentro de nós, exceto que não nos ensinam a ser ricos. Somos ensinados a ir para a escola, conseguir um emprego e receber um salário, mas não nos ensinam como ficar ricos. Se você leu Pai Rico, Pai Pobre, meu pai rico se recusava a me pagar. Ele dizia que o salário era uma das coisas mais prejudiciais que você poderia ter na vida. Ele dizia que, no momento em que você recebe um salário, você se torna um empregado, e isso molda a mentalidade. Então, meu pai rico nunca me pagou. Isso deixava meu pai pobre, funcionário público, louco. Você tem que pagar as pessoas. Você tem que pagar as pessoas, ele dizia. Mas meu pai rico não estava dizendo que o salário era ruim. Ele simplesmente não queria ser escravo do dinheiro. Como empreendedor, se meu pai rico falisse, eu simplesmente começaria outra empresa. Eu não preciso de um salário, não preciso que ninguém cuide de mim. Se meu governo não gosta de mim, eu me mudo para outro país, pois eles precisam de empreendedores. Portanto, o empreendedor não está tanto relacionado ao negócio, mas sim à mentalidade e habilidades. É um conjunto diferente de regras. Veja bem, eu não opero da mesma forma que uma pequena empresa. O empreendedorismo é, antes de tudo, uma mentalidade, um conjunto de habilidades e regras diferentes. Dependendo se você é empregado ou dono de uma pequena empresa, as regras são diferentes, as mentalidades são diferentes e as habilidades também são diferentes. Se você pudesse dizer uma coisa para alguém que nunca foi empreendedor e está pensando em dar o salto de fé para se tornar um empreendedor, o que você diria a eles? Bem, eu diria a eles a mesma coisa que aconteceu comigo, sabe? Meu último salário, eu me lembro claramente. Foi um dos piores e melhores dias da minha vida. Eu estava em Porto Rico, trabalhando para a Xerox. Meu chefe me deu meu último salário, na verdade, era um cheque de bônus. Acho que era cerca de $30.000. O problema é que era tributável, entende? Então eu recebi esse cheque e fiquei tipo, caramba, sabe? Fiquei empolgado, mas também perturbado. E então esse outro cara vem até mim, o nome dele é John, e ele me diz, você vai voltar. Eu perguntei, por quê? Ele responde, porque você vai fracassar. Eu olhei para ele e disse umas palavras bem fortes, porque foi isso que ele fez. Ele saiu da Xerox, fracassou e voltou. E eu disse, olha cara, você fracassou e voltou, mas eu vou fracassar e nunca mais voltar. Essa é a atitude. Sabe o que eu quero dizer? Se você pensar assim, se eu fracassar, voltarei para mamãe e papai, então é isso que você fará. Então, quando você fracassa, é quando você se torna um empreendedor, porque eu não tinha dinheiro, não tive salário durante anos. Meu rico pai me incentivou a fazer isso. Quando você não tem esse salário, você fica com mais fome, mais inteligente, é um teste para o seu caráter. Você se tornará um criminoso, será desonesto, trapaceará e roubará, ou se tornará um ser humano melhor. Então, essa é a vantagem de se tornar um empreendedor. Você realmente descobre quem você é quando não tem nada. Você sempre precisa olhar para o quadro geral. Muitas pessoas se preocupam apenas com o que vai acontecer com elas, mas quando você olha para o quadro geral, também percebe que quando algo ruim acontece, algo bom vai acontecer. Mas você precisa se preparar para o que está por vir. Se você acha que os próximos 20 anos serão como os últimos 20 anos, você vai se dar mal. Sabe quando você e eu vamos ao supermercado e compramos uma caixa de leite? Vamos verificar a data de validade. Mas a maioria das pessoas não verifica a data de validade de seus cérebros. Em vez de sair das dívidas, eu entro em dívidas. Acabei de refinanciar 300 milhões de dívidas, reduzi minha taxa de juros de 5% para 2,5% e fiz uma fortuna. Todo mês mais dinheiro entra porque meu custo de dinheiro diminuiu. Enquanto alguns especialistas financeiros estão dizendo para sair das dívidas,
Estou dizendo para aprender a usar a dívida. Então, quando eu voltei de Seve no Vietnã em janeiro de 73, a primeira coisa que meu pai rico me disse foi para ir para a escola aprender a investir em imóveis. Não era apenas imóveis, era como usar dívidas e impostos. Dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos, enquanto as tornam os pobres e a classe média mais pobres. Todos aqueles ricos que são médicos e advogados estão se dando mal e não sabem por quê. Os médicos estão se dando mal, ganhando mais dinheiro, mas o dinheiro líquido é menor. Meu médico acabou de gritar comigo de felicidade, dizendo: adivinha só, finalmente ganhei $1 milhão. E eu disse: sim, isso foi há apenas 3 semanas. E então perguntei: quanto você pagou de imposto? Ele respondeu: $750 mil em impostos. Então ele ficou com cerca de $400 mil, o que não é ruim. Mas quando eu ganho $1 milhão, eu fico com $1 milhão. E a razão para isso é porque não ganho dinheiro trabalhando para ele. Veja, se você trabalha por dinheiro, é taxado. Por isso a primeira lição de pai rico, pai pobre, é que os ricos não trabalham por dinheiro. Em vez disso, criamos negócios como empreendedores, adquirimos imóveis. Eu não invisto no mercado de ações, sabe? A razão é porque, como empreendedor, tenho mais controle sobre minha renda, quanto ganho e quanto pago em impostos. E como sou empreendedor e também investidor em imóveis, não pago impostos. Então, toda vez que ganho, digamos, $1 milhão como empreendedor, imediatamente invisto em imóveis. Tenho uma relação de 4:1. Ou seja, se coloco $1 milhão em imóveis, consigo 4 milhões do banco. É por isso que adoro os bancos, mas eles estão prejudicando todo mundo. Terrível para eles, mas bom para mim. É por isso que você disse que, quando se imprime dinheiro, é bom para você, mas é ruim para as pessoas que trabalham por dinheiro. Porque quando você imprime, os poupadores são prejudicados e as pessoas que trabalham também são prejudicadas. Quando você imprime dinheiro, os devedores ficam ricos. Você vê, dívidas e impostos tornam os ricos mais ricos e os pobres e a classe média mais pobres. Quando temos ideias obsoletas, obtemos resultados obsoletos. Então, o que está acontecendo para a maioria das pessoas é que a ideia de ir para a escola, conseguir um emprego, trabalhar duro, economizar dinheiro, sair das dívidas, comprar uma casa porque é um ativo, investir a longo prazo, tudo isso está obsoleto. O mundo mudou. O mundo mudou em 1971, quando o presidente Nixon nos tirou do padrão ouro, e o dinheiro se tornou dívida. E se nos livrarmos das escolas, o que aconteceria? Seria melhor se não tivéssemos sistema educacional? Não, estou dizendo que a educação é mais importante, mas antes era apenas obsoleta. Há a lei de Moore, que afirma que a informação dobra a cada 18 meses, ou seja, tudo fica obsoleto em 18 meses. Então, quando você sai da escola, você já está obsoleto, e é por isso que sou o velho, você sabe. Encontro meus amigos que foram para Harvard e eu digo: sim, foi há quanto tempo? 50 anos atrás. Hoje os bancos estão cobrando juros para você guardar dinheiro. Em outras palavras, os bancos não querem o seu dinheiro porque imprimiram demais. E é por isso que existem bolhas no mercado de ações, bolhas no mercado imobiliário, e as pessoas estão se livrando do dinheiro. Porque, como eu disse aqui, quem economiza perde e dinheiro é lixo. E ainda assim, as pessoas querem um emprego bem remunerado. Bem, essa é uma ideia obsoleta. Sair das dívidas é uma ideia obsoleta. Você deve aprender como se endividar, como usar dívidas para ficar rico, e eles nunca vão te ensinar sobre impostos. A razão pela qual o 1% está lá em cima e os 99% estão indo para baixo é porque quando você imprime dinheiro, duas coisas acontecem: inflação e impostos. E isso é esmagador. E qualquer empreendedor pensa: eu vou ganhar dinheiro e começar um negócio e fazer muito dinheiro. Porque é disso que estamos falando. Eles realmente têm que sentir o cheiro das rosas, cara. Sabe, isso não é o que os verdadeiros empreendedores estão fazendo. A maioria dos empreendedores são proprietários de pequenos negócios nos Estados Unidos. Existem 28 milhões deles, e 24 milhões são empreendedores individuais, também conhecidos como empreendedores sem empregados. E é aí que acontece quando as pessoas não entendem realmente o que um empreendedor faz. A maioria das pessoas se autodenomina autônomas,
mas na verdade elas não são empreendedores de verdade. Os autônomos pagam os impostos mais altos de todos, e ninguém lhes diz isso. Também é chamado de espírito empreendedor, mas o que estávamos realmente discutindo é que não existe uma economia ruim. Sabe, todos nós temos uma economia externa, você, eu, todos nós, mas também temos uma economia interna, e a vontade é mudar nossa economia interna. Para mim, consigo enxergar o lado bom e o lado ruim, não estou realmente preocupado porque vou ficar rico de qualquer maneira. Mas uma pessoa pobre com uma economia pessoal ruim, tudo o que ela vai ver é um cenário ruim, porque ela não sabe como ganhar dinheiro em qualquer economia. E uma pessoa de classe média tem uma economia de classe média, sabe? O que eles querem é uma casa bonita, um salário estável, o emprego e o carro. E quando você tira o emprego deles, para eles é um desastre. Mas para um empreendedor, que de qualquer forma não tem um emprego fixo, não é grande coisa. Então, tudo o que estou dizendo para as pessoas é o que Buck Fuller me ensinou. Sempre há dois lados, sabe? Eu quero dizer, você sabe, usar o plural, no mínimo dois. Então, se você acha que a economia está ruim, é porque sua economia está ruim. Se você acha que um emprego estável é importante, então você verá uma economia sem empregos. Sua economia versus a economia externa, onde você tem controle versus onde você não pode continuar. Eu posso controlar, sim, é chamado de foco interno versus foco externo. Então, o verdadeiro empreendedor tem um foco interno. Se ele cair, ele diz, isso é bom, porque vou subir ainda mais. Sabe, a pessoa comum cai e diz, vou tomar um Prozac ou os erros não importam. Bem, os erros importam. Significa que você não sabia algo. Mas um empreendedor de verdade, quando eles caem, eles sempre conseguem se levantar e ir mais alto. Não importa o que aconteça com eles se tornam mais fortes, melhores, mais inteligentes e mais felizes. Mas uma pessoa com uma mentalidade interna fraca tem tanto medo do que pode acontecer, que geralmente acontece, sabe, as pessoas têm medo de perder seus empregos, e geralmente perdem seus empregos. Sim, é assim que é. Então você pode controlar a si mesmo? Sim. O primeiro trabalho do empreendedor é ter controle interno, não externo. No momento em que você recebe aquele salário, você é um funcionário. Você precisa ser mais forte do que isso, é sobre controle interno. Você pode ter a visão crítica de Robert Kiyosaki em relação às ideias tradicionais de educação, emprego, dívidas e investimentos, defendendo a mentalidade empreendedora e estratégias financeiras alternativas. Robert destaca a importância de aprender a usar dívidas e impostos, bem como de se adaptar às mudanças econômicas para obter sucesso financeiro. Robert Kiyosaki é autor do best-seller Pai Rico, Pai Pobre. Não perca a oportunidade de ter acesso a esse conhecimento poderoso. Clique no link da descrição e descubra por si mesmo como esse livro pode transformar sua relação com o dinheiro, ensinando você a pensar e agir como os ricos. Depoimentos de leitores afirmam que Pai Rico, Pai Pobre é um verdadeiro divisor de águas em suas vidas financeiras. Comprando o livro através do link na descrição, você estará demonstrando sua gratidão ao autor, honrando o trabalho dele e ajudando o canal Mentalidade de Sucesso. Um forte abraço e lembre-se, os pobres trabalham pelo dinheiro, os ricos fazem o dinheiro trabalhar para eles.